No vídeo de hoje vamos falar sobre um caso ocorrido recentemente, onde uma testemunha teria vivenciado ao longo de meses o contato com criaturas que são descritas como semelhantes ao caso Varginha, o que está sendo amplamente estudado e conta com testemunhas e evidências. Hoje vamos falar sobre o caso Carvalho. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhecer essa história, algum detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema ufológico para trazermos ao canal. Assim, o YouTube vai entender essa interação com o conteúdo e vai te mostrar os vídeos seguintes assim que publicados. Verifique também a possibilidade de ajudar o canal se tornando membro e no nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. Ponta Grossa é a quarta cidade mais populosa do estado do Paraná, contando com aproximadamente 358 mil habitantes, isso em 2022. A cidade também faz parte dos municípios mais importantes para a economia nacional, pois integra o Corredor Mercosul e é a quarta cidade mais exportadora paranaense, trabalhando especialmente com o Japão e a Europa. O local é muito visitado por turistas, pois Ponta Grossa possui atrativos naturais na região do interior, com atrações para a prática de esportes radicais, caminhadas, além de possuir parques, reservas de mata preservada e monumentos históricos. Mas além de tudo isso, Ponta Grossa também é muito visitada por ser conhecida mundialmente como uma cidade riquíssima em aparições de OVNIs. Segundo as fontes, Ponta Grossa conta com relatos de avistamentos de seres e objetos voadores não identificados desde o início do século XIX. E o diferencial da cidade é que os avistamentos são tão frequentes que até os turistas que passam pela região acabam vivenciando alguma experiência dessas. E um dos casos antigos mais conhecidos na região é o caso Biscaia. Em março de 1998, dois geólogos, identificados como Clóvis e Paulo, estavam a serviço da Mineropar, que era uma empresa voltada ao estudo da geologia do Paraná na época. Os dois especialistas foram enviados para uma área de reflorestamento pertencendo ao Banestado, isso na região de Biscaia, na zona rural de Ponta Grossa. Enquanto eles passavam por uma estrada de terra que era de difícil acesso, eles notaram uma marca circular escura de 80 centímetros de diâmetro no solo no meio da estrada. Essa marca chamou a atenção por ser muito escura e, embora os dois fossem conhecedores de vários tipos de queimada, aquela marca não parecia ter se originado por algum processo de queima natural ou comum. Os dois cavaram e reviraram a área da marca embaixo do solo e perceberam que a cor escura também estava presente na parte interior da terra, como se aquela marca estivesse aprofundada no solo. Eles também constataram que aquela substância parecia ser uma espécie de material oleoso, porém não conseguiram determinar exatamente o que seria. Os pesquisadores tiraram fotos do local e fizeram observações como, por exemplo, de que a casa mais próxima ficava a mais de 1 quilômetro de distância e que o local dessa marca era de difícil acesso. Essas fotos e informações foram enviadas ao CIPEX, o Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológicas, que chegou a ir até o local para analisar, mas naquela época as informações eram enviadas em sua maioria por cartas e demoravam assim alguns dias até meses para que chegassem ao destinatário. Sendo assim, quando os investigadores chegaram a Biscaia para analisar esse caso, eles foram informados que
os donos da empresa haviam mandado fazer um soterramento do local para ampliar a estrada, o que acabou destruindo por completo as evidências. Mas a equipe conseguiu reunir o testemunho de alguns moradores da região que afirmam terem visto luzes estranhas frequentemente sobrevoando a mesma área. Embora esse caso seja inconclusivo, os agentes do CPEX e moradores locais acreditam que a marca possivelmente teria sido um local de pouso de algum OVNI. Inclusive, esse caso é considerado semelhante a outros dois já citados aqui, o caso Valençol e o caso Delfos, onde marcas de pouso foram deixadas como evidências parecidas. Embora o caso Biscaia não tenha conseguido amostras biológicas para análise, ele ainda é considerado verdadeiro, pois ele conta com o testemunho de dois geólogos especialistas que descreveram que aquele círculo era diferente de tudo o que eles já haviam visto. Até hoje, esse caso ainda intriga os pesquisadores, mas a região de Ponta Grossa é um lugar onde acontecem muitas experiências ufológicas. Existem casos recentes que estão sendo ainda estudados, como por exemplo o caso Carvalho. Em 11 de abril de 2022, Marisa Ronsoni, de 49 anos, uma moradora da região do Jardim Carvalho, acordou cedo, como costumeiramente fazia, e saiu na área da casa dela por volta das 5h45 da manhã para fumar um cigarro. Assim que ela passou pela porta, ela avistou algo debaixo de um pé de limão que ficava próximo ao muro da lateral do quintal e imaginou que alguém havia invadido seu terreno para roubar frutas. Ela, sem pensar duas vezes, se aproximou para ver quem era essa pessoa e para expulsá-lo da sua propriedade. Mas quando ela chegou mais perto, ficando apenas a 1 metro de distância, ela constatou que aquilo não era uma pessoa. Segundo a Marisa, ela pôde ver claramente o que seria uma criatura que tinha 3 protuberâncias na cabeça que eram semelhantes à forma de uma banana. Olhos grandes e vermelhos, nariz e boca pequenos, sem orelhas, sem cabelos ou pelos aparentes e também sem nenhum tipo de roupa. Ele tinha 3 dedos compridos nas mãos, contendo unhas longas, com pés pequenos, semelhantes aos pés de galinhas. Porém, tinha uma membrana como de um sapo entre os dedos. Era muito magro e media aproximadamente 1,5 metros de altura. Ele tinha a pele num tom marrom de aspecto oleoso. Além de tudo isso, ela também percebeu que essa criatura exalava um forte cheiro de água sanitária. Marisa e essa criatura ficaram se olhando por alguns instantes, como se os dois estivessem em estado de choque e não conseguissem reagir à presença um do outro. Depois de alguns segundos, a Marisa percebeu que poderia estar em perigo. Então ela decidiu se afastar, andando lentamente de costas para evitar perder contato com aquela criatura caso ela saísse da sua visão. Ao mesmo tempo em que ela fez isso, aquele ser saiu andando de forma levemente curvada, meio desengonçada, parando por alguns instantes na grama, como se estivesse perdido. Depois ele caminhou até o muro que ficava nos fundos do terreno, que fazia divisa com a casa de um vizinho. Esse muro mede aproximadamente 1,5 metros, e então essa criatura pulou o muro sem muitas dificuldades. E logo em seguida ele foi em direção a uma mata fechada que tinha poucos metros nos fundos da casa da Marisa. Depois que perdeu essa criatura de vista, a Marisa entrou em casa correndo e nesse instante ela notou que os seus cães estavam bastante assustados, encolhidos e chorando. Ela, ainda sem entender muito o que havia acontecido, contou tudo isso para os filhos. O Anderson, que havia acabado de acordar, embora cético, percebeu que a mãe estava muito nervosa, agitada e claramente em choque, o que era evidente de que aquela situação teria sido real. Desde o início, a Marisa afirmou que assim que ela olhou para aquela criatura, algo nela dizia que era algo de outro mundo, que ela estava com tanto medo que ela queria ligar para o exército para avisar sobre aquela criatura. O Anderson então entrou em contato com Dirceu
Klemba, que é um investigador que é formado em logística e geografia e faz pesquisas ufológicas desde 2014. O Dirceu fez algumas perguntas inicialmente, um procedimento para identificar se o caso é falso ou verdadeiro, e ao ver que havia consistência no relato, ele foi até a casa da Marisa, chegando no local com uma equipe por volta das 10h30 da manhã do mesmo dia. No local, ele entrevistou a Marisa, que ainda estava muito assustada e nervosa com a situação. O David, que é um outro filho da Marisa, chegou a conversar com o Dirceu e afirmou que aquele não era o comportamento da mãe e que eles não sabiam o que fazer para acalmá-la. Enquanto a Marisa contava os detalhes do avistamento, ela foi apontando os locais onde a criatura estava e por onde ela passou. O Dirceu pôde constatar que haviam evidências no local que indicava que algo realmente tinha acontecido e que era coerente com o relato da testemunha. No local abaixo do pé de limão tinha uma área com mato amassado, como se algo tivesse feito isso de forma não natural. Menos de 1 metro à frente havia algumas folhas de árvores no chão e foi notado que sobre uma delas tinha uma gota de algo semelhante a um óleo. Ao lado dessa folha haviam algumas pegadas, como se fossem pés de galinha, mas maiores do que uma galinha comum. Essas pegadas foram encontradas também em outras partes do terreno, pelo caminho que a criatura fez até o muro do vizinho e também do outro lado do muro. Amostras de solo na região das pegadas também foram colhidas e estranhamente exalavam um cheiro forte que foi reconhecido pelo Dirceu, o investigador, como amônia, e tem um cheiro semelhante à água sanitária. Todas essas evidências foram catalogadas e enviadas para serem analisadas. Após a coleta dos materiais e depoimentos, Dirceu e sua equipe de investigadores foram então embora. Mas as visitas daquela criatura misteriosa na propriedade da Marisa ainda não haviam acabado. Segundo o próprio depoimento da Marisa, na manhã do dia seguinte, 12 de abril de 2022, ela acordou novamente próximo ao mesmo horário e foi na área do quintal às 5h40 para fumar um cigarro. Ao abrir a porta, ela se deparou com 2 dessas mesmas criaturas no quintal. Ela disse que pegou uma vassoura e tentou expulsá-los, mas ao invés de correr atrás deles, ela entrou para casa, fechou a porta e fez uma barricada com cadeiras, pois ela estava com muito medo de que aqueles seres fossem até ela. As criaturas voltaram a serem vistas no quintal ainda no dia 8 e 24 de maio e também 24 de junho. Detalhes contam que 3 criaturas ao mesmo tempo foram vistas. É dito que a Marisa chegou a tentar até a capturar alguma delas para provar aos filhos que ela não estava mentindo, mas a criatura teria fugido. No dia 1º de julho, o David, de 26 anos, o filho mais novo da Marisa, acordou às 2 da madrugada com o latido dos cachorros no quintal, que persistiam em latir, e quando ele olhou pela janela, ele pôde ver a criatura parada próximo ao carro. Ele acordou os outros irmãos, todos foram correndo para fora atrás daquele ser, mas não a encontraram. Porém, eles viram que haviam vários vestígios, incluindo novamente aquele cheiro forte de amônia. Então, eles mandaram mensagem novamente para Dirceu, o investigador ufológico, ainda durante a madrugada, e relataram esse novo acontecimento. O Dirceu voltou à casa da família, coletou novos depoimentos e materiais que estavam nos novos locais citados, incluindo novas amostras de solo e novas fotos de pegadas espalhadas pelo terreno. Esse caso foi amplamente investigado por um grupo de ufólogos. Toda a família da Marisa foi submetida a questionamentos e deram depoimentos várias vezes ao longo de meses, sem mudar nenhum detalhe, o que acabou dando credibilidade ao relato. Também foi feita uma espécie de retrato falado da criatura, e tem realmente bastante
semelhança com a criatura do caso Varginha, e por isso esse avistamento se tornou bastante estudado. Atualmente, algumas evidências e investigações ainda estão em andamento sobre o caso Carvalho, exatamente porque ele é muito recente, tem pouco mais de um ano, mas já existem relatórios oficiais disponíveis que afirmam que ao menos 3 amostras de secreção foram encontradas no quintal. Uma delas, como mencionado, era uma folha com algo oleoso por cima, que ao ser estudado foi constatado ser resíduo desconhecido que acabou alterando o processo de degradação dessa folha. Em algumas amostras do solo foi constatada alteração química do local, sofrendo diminuição drástica de silício e aumento grande de cálcio, além de ser detectado a presença de outros minerais como magnésio, estrôncio e samário, elementos que não foram encontrados em nenhuma outra parte daquele terreno, só nas amostras de solo onde supostamente a criatura teve contato. Mas ainda não há uma explicação do porquê isso teria acontecido naqueles exatos locais. Esses dados foram importantes, pois corroboram com o fato de que possivelmente o caso Varginha esteja diretamente ligado a essas criaturas avistadas por Marisa e sua família, já que estudos relatam que a criatura de Varginha seria formada de silício e amônia, de acordo com supostas evidências encontradas no local e analisadas na época, e são muito parecidas com as amostras encontradas na propriedade da Marisa. O relatório atual, emitido em 7 de abril de 2023, afirma que foram encontradas evidências de que realmente um ser desconhecido foi visto e esteve de fato no local na presença da Marisa e seus filhos, podendo ser um animal ainda desconhecido, mas de acordo com a descrição das testemunhas, eles acreditam ser um humanoide de fora da Terra. A Marisa, inclusive, chegou a passar por uma avaliação psicomental e foi concluído que ela não apresenta nenhum transtorno psicológico ou estado emocional alterado que poderiam causar qualquer tipo de alucinação ou algum estado psicótico. Ela também chegou a realizar regressões hipnóticas, onde relatou a mesma história com os mesmos detalhes. Eles ainda sugerem que esses seres podem estar vivendo em uma cadeia de túneis ou cavernas naturais que passam por toda a cidade e interligam ao esgoto de Ponta Grossa. Essa teoria teria sido levantada porque a direção em que o ser foi após pular o muro era para uma região de mata aos fundos da casa da Marisa, que dá acesso a um pequeno córrego, um esgoto a céu aberto praticamente, que tem passagem para uma galeria de túneis e fica a apenas 150 metros de onde essa criatura foi vista. A aparição de OVNIs e seres misteriosos é tão frequente na cidade que foi feito até um projeto para transformar Ponta Grossa na primeira cidade do Paraná a prestar serviços de turismo visando esse lado ufológico, passando por vários pontos importantes de avistamentos e mostrando algumas evidências e histórias dos principais contatos. Esse projeto recebeu o nome de Projeto Dharma UFO PG Turismo e foi idealizado pela Associação Ufológica Ponta Grossense e do Grupo de Pesquisadores Ufológicos de Ponta Grossa em abril de 2023. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.